Lá no alto do teto, lustres de cristal projetavam milhares de luzes cintilantes, refletindo em taças de champanhe e vestidos de gala que cintilavam. No salão de casamento luxuoso no Hotel Fasano, em São Paulo, cada detalhe exalava uma opulência opressora. A banda tocava uma valsa suave, a melodia convidando a todos para o redemoinho do romance. Mas em um canto, sozinha, Júlia Marques se sentava, ignorada e completamente fora de lugar. Júlia tentava manter uma fachada de calma, mesmo com as palmas das mãos suando. Seu vestido azul marinho abraçava sua figura esbelta, e os saltos altos a faziam andar com uma certa dificuldade pelo tapete vermelho. Ela mal conhecia alguém além de sua melhor amiga, a noiva, que agora estava ocupada sorrindo ao lado do noivo sob as luzes piscantes do fotógrafo. "Está sozinha?" Uma voz de uma mulher da mesa ao lado invadiu, tingida de um meio sorriso. Júlia assentiu brevemente, mas podia sentir o olhar de escrutínio da mulher. Ela já estava acostumada. Casamentos luxuosos eram sempre cheios de sussurros. "Ela veio sozinha? Sem namorado? Parece um pouco fora de lugar, não é?" Júlia suspirou suavemente e levou a taça aos lábios, mascarando seu desconforto atrás de um gole de vinho. Geralmente, ela não se importava com olhares ociosos, mas naquela noite, sob os olhos brilhantes da alta sociedade, sua solidão parecia amplificada a um grau insuportável. Exatamente quando ela estava prestes a se levantar e procurar um lugar tranquilo para respirar, uma figura alta apareceu ao lado de sua mesa. Ele se sentou com um movimento decisivo, como se o lugar sempre tivesse pertencido a ele. Um terno preto perfeitamente ajustado, uma gravata de seda prateada capturando a luz e traços marcados, combinados com um olhar frio e penetrante, atraíram imediatamente a atenção dos que estavam por perto. Júlia piscou, pega de surpresa, quando o homem se inclinou, sua voz grave roçando seu ouvido. "Finja que você está comigo." Júlia congelou. Seu coração deu um pulo, meio atordoado, meio intrigado. "Com licença?" Ela sussurrou de volta, se afastando um pouco. Sem olhar para ela, seus olhos permaneceram fixos em um grupo de convidados a algumas mesas de distância. "Eles estão fofocando. Se você não se importa, vamos fingir que viemos juntos." Júlia soltou uma risada silenciosa, tanto irritada quanto confusa com o absurdo. "E você acha que eu vou simplesmente bancar a namorada de um completo estranho?" Finalmente, ele se virou para ela, os olhos cinza-aço, frios, mas brilhando por baixo da superfície gélida. Ele se inclinou ligeiramente, perto o suficiente para Júlia sentir o aroma refinado de sândalo de sua gola. "Apenas finja. Confie em mim. Você evitará esses olhares desagradáveis, e eu escaparei de um encontro arranjado e sem sentido. Nós dois ganhamos." Júlia mordeu o lábio, hesitando por um segundo. Ele não estava errado. Os olhares em sua direção já haviam mudado de julgadores para curiosos. "Ah, então a garota sentada sozinha na verdade tem um par?" "Tudo bem." Seus lábios se curvaram em um sorriso meio brincalhão, meio desafiador. "Mas até onde você planeja levar essa atuação?" Ele arqueou uma sobrancelha, o canto de sua boca se erguendo levemente. "Deixe isso comigo." Então, ele casualmente apoiou o braço nas costas de sua cadeira, um gesto tão naturalmente íntimo que fez os convidados próximos darem risadinhas. Júlia se enrijeceu. Perigo. Esse homem é muito bom em atuar. "Qual o seu nome?" ela perguntou. "Gabriel Mendes." Sua resposta foi breve, sem precisar de mais detalhes. Júlia se enrijeceu. Aquele nome não era estranho. O CEO mais jovem do setor financeiro,
infame por sua frieza e crueldade no mundo dos negócios. Puxa vida, eu realmente estou fingindo ser a namorada de Gabriel Mendes? Ela estava prestes a reagir quando ele suavemente serviu mais vinho em sua taça. Relaxe, Júlia Marques. Ele disse seu nome completo e o coração dela fraquejou. Você me conhece? Gabriel deu de ombros. Tenho uma boa memória para rostos notáveis. Seu olhar se fixou no dela, tão penetrante que Júlia teve que desviar o olhar. Seu pulso acelerando, se por desconforto ou outra coisa, ela não tinha certeza. O resto da noite se transformou em uma performance bem ensaiada. Quando um convidado se aproximava da mesa, Gabriel apresentava Júlia como sua pessoa especial, sua voz firme, embora seus olhos carregassem uma ponta de diversão. Vocês dois formam um casal tão lindo, uma senhora elogiou. Júlia quase riu. Eu, uma jornalista financeira movida a café e prazos, combinando com este CEO arrogante? Estranhamente, o papel não parecia insuportável. Sempre que ela fraquejava, Gabriel se inclinava com uma piada discreta ou habilmente desviava a conversa. Você é um belo ator, Júlia murmurou, enquanto se afastavam para pegar a sobremesa. Gabriel olhou para ela, a curva sutil de seus lábios retornando. Quem disse que eu estava atuando? A resposta curta fez um calor subir em suas bochechas, seu coração saltando novamente. Naquele momento, em meio às luzes cintilantes e à música, eles poderiam ter sido confundidos com verdadeiros amantes. A estranha química entre dois estranhos carregava o ar ao redor deles, metade brincalhona, metade elétrica. Júlia tomou outro gole de vinho, reprimindo o sorriso que teimava em se formar em seus lábios. Ela disse a si mesma, isso é apenas uma performance, amanhã tudo voltará ao normal. Mas no fundo, ela sabia que no instante em que aquele homem sussurrou, finja que você está comigo, uma história que nenhum dos dois poderia prever já havia começado. Júlia pensou que a pequena encenação no casamento terminaria no momento em que os fogos de artifício iluminassem o céu. Na manhã seguinte, ela estaria de volta ao seu mundo usual, laptop, prazos e pilhas de relatórios financeiros. Mas a vida, é claro, nunca a deixaria escapar tão facilmente. 3 dias depois, no momento em que Júlia saía da redação, um Bentley preto elegante parou na frente. A janela desceu, revelando um rosto familiar e frio, Gabriel Mendes. Ela congelou, seu coração dando um pulo. Não me diga que você está aqui para comprar um jornal. Gabriel olhou para o relógio, sua voz grave e firme. Se você não estiver ocupada, precisamos de 5 minutos. Parece uma entrevista política, Júlia gracejou. Mas no final, ela abriu a porta do carro e deslizou para dentro. O interior luxuoso a fez sentir seus saltos gastos completamente fora do lugar. Ele não perdeu tempo. Você se lembra do que eu disse no casamento? Júlia sorriu. Difícil de esquecer, especialmente porque quase engasguei com todos aqueles sorrisos falsos. O canto da boca dele se curvou levemente. O problema é o seguinte, a mídia e os acionistas estão me pressionando. Eles me acham anormal porque ainda não tenho namorada. Minhas ações não sobem nem caem com base na minha vida privada, mas os boatos são irritantes. Júlia cruzou os braços. Então você quer que eu continue fingindo? Exatamente. Gabriel a encarou diretamente. Preciso de alguém inteligente, forte o suficiente para não se tornar motivo de chacota para a imprensa. E? Ele fez uma pausa. Achei que você desempenhou o papel excepcionalmente bem. Júlia caiu na gargalhada. Bem, esse é um elogio estranho. Em vez de você é linda, você é uma ótima atriz. Ambos são verdadeiros. Sua resposta calma a silenciou instantaneamente. O ar no carro ficou tenso.
Júlia sabia que deveria recusar. Ela não tinha tempo para bancar a namorada falsa de ninguém. Mas então, um pensamento a atingiu. Se ela concordasse, ganharia acesso aos escalões mais altos da sociedade, direto para o círculo de figuras ligadas ao escândalo financeiro que sua redação estava investigando. Esta poderia ser a porta que ela precisava. Descansando o queixo na mão, ela fingiu ponderar. E como exatamente você planeja me compensar por esse papel? Respeito, discrição e um toque de conveniência, Gabriel respondeu sem hesitação. Júlia Marques não se vende tão barato. Ela semicerrou os olhos, provocando. Eu quero o direito total de ir embora a qualquer momento que eu achar você insuportavelmente entediante. Uma risada suave escapou dele, rara e calorosa, como gelo rachando sob a luz do sol. Fechado. E eu me reservo o direito de encerrar o acordo se você se transformar em um desastre de relações públicas. O único desastre aqui é o seu terno ser tão perfeito, fazendo outras mulheres olharem para mim como se eu estivesse me aproveitando. Então, eu olharei para você com devoção suficiente para fazê-las acreditar no contrário. Seu tom permaneceu inexpressivo, mas havia uma faísca de malícia em seus olhos. Júlia engoliu em seco. Esse homem realmente sabia como desequilibrar uma mulher. Ela estendeu a mão. Acordo temporário. A mão dele fechou-se firmemente e com calor sobre a dela. Apenas finja, Parker. Sim, finja. Ela enfatizou a palavra, embora no fundo sentisse que acabara de entrar em um jogo perigoso. No dia seguinte, o relacionamento de mentira deles enfrentou seu primeiro teste. Gabriel levou Júlia a um gala de caridade. Você tem certeza disso? Estes são saltos novinhos em folha. Posso tropeçar no tapete vermelho, Júlia murmurou quando a porta do carro se abriu. Se você cair, eu a levarei para dentro. O tom de Gabriel era objetivo. Você percebe que falas assim dificultam muito a minha concentração, certo? Exatamente. Esse é o plano. Ele estendeu a mão para ela, como um cavalheiro saído de outro século. Dentro do salão, todos os olhos se voltaram para eles de uma vez. Os murmúrios aumentaram. Gabriel Mendes tem namorada, Júlia piscou, forçando um sorriso gracioso. Atue, Parker. Finja que você está escrevendo uma matéria de infiltração. Gabriel se inclinou perto de seu ouvido, sua voz quente roçando nela. Seu sorriso está muito melhor do que no casamento. Parece menos forçado. Você deveria tentar também, em vez de manter essa máscara congelada. Júlia sussurrou de volta. Ele inclinou os lábios ligeiramente, deixando a curva mais tênue aparecer. Assim. Júlia captou o olhar, o batimento de seu coração tropeçando. Droga! Aquele meio sorriso era mais perigoso do que um relatório financeiro falsificado. O gala se desenrolou e, para a própria surpresa de Júlia, eles desempenharam seus papéis perfeitamente. Gabriel segurou a mão dela enquanto a apresentava a parceiros de negócios, e ela habilmente lidou com a imprensa como se fosse verdadeiramente sua namorada secreta. Quando o evento finalmente terminou, eles se jogaram no carro, ambos exalando em alívio. Eu admito, Júlia disse, você realmente é um ator nato. Gabriel ajustou a gravata, os olhos fixos na janela. Para os de fora, tudo o que preciso é permanecer frio, mas com você, não preciso fingir tanto. Júlia ficou sem palavras. Ela se virou, escondendo o sorriso em seus lábios. Interiormente, ela sussurrou para si mesma. Cuidado, Parker. Este pequeno jogo de faz de conta pode não continuar sendo de faz de conta por muito tempo. Nos dias que se seguiram, o nome de Júlia Marques de repente começou a circular regularmente na boca da alta sociedade, não porque ela fosse uma jornalista financeira perspicaz,
mas porque ela era a namorada inesperada de Gabriel Mendes. Júlia frequentemente se perguntava: como eu fui parar nessa farsa? Mas cada vez que se olhava no espelho e via o vestido de festa emprestado do armário de sua irmã, junto com o ornado convite em sua bolsa, ela se lembrava: esta é uma oportunidade, atue no papel, mas observe, talvez eu descubra uma pista para aquele escândalo financeiro. Em uma noite de sexta-feira, Gabriel a levou a um gala de arrecadação de fundos no Museu de Arte de São Paulo. O grande salão brilhava sob luzes deslumbrantes, pinturas abstratas penduradas nas paredes, e convidados em trajes caros se moviam como peças de xadrez pelo chão. Não fique nervosa, Gabriel murmurou enquanto guiava Júlia para dentro, sua mão firme descansando em sua cintura. Eu não estou nervosa, ela respondeu, embora seu salto quase tenha prendido na beira do tapete, fazendo-a tropeçar. Gabriel franziu a testa ligeiramente antes de segurar seu braço. Cuidado. Não quero que minha namorada de mentira vire piada nos primeiros 5 minutos. Júlia lançou-lhe um olhar e sussurrou de volta. Em vez de me provocar, você poderia apenas dizer que eu pareço bonita, sabia? Ele inclinou a cabeça, seus olhos gelados cintilando com uma faísca. Você parece bonita, mas seus sapatos são claramente o traidor aqui. Júlia mordeu o lábio para esconder um sorriso, depois se endireitou e voltou ao seu papel. Durante toda a noite, eles tiveram que demonstrar publicamente afeto sob os olhares atentos dos convidados. Gabriel manteve sua expressão composta de CEO, mas toda vez que ela fraqueava, ele a cobria sem esforço. Como no momento em que ela acidentalmente deixou uma colher de prata cair em sua taça de vinho tinto, produzindo um som alto e estridente. Olhos curiosos se viraram para ela e Júlia ficou vermelha. Sem perder o ritmo, Gabriel ergueu sua própria taça, bateu nela levemente e sorriu. Permitam-me propor um brinde ao sucesso desta noite. A multidão imediatamente aplaudiu, o riso dissolvendo o constrangimento. Júlia olhou para ele, grata e surpresa em igual medida. Então o CEO de Sangue Frio sabe como salvar o momento. O momento mais marcante veio quando eles posaram para fotos em frente a uma parede de orquídeas brancas. O fotógrafo dirigiu. Senhor Mendes, segure sua namorada um pouco mais perto. Júlia quase protestou, mas Gabriel já a havia puxado firmemente contra ele, sussurrando perto de seu ouvido. Apenas finja que somos recém-casados felizes. O coração dela disparou. Ela forçou um sorriso, mas as câmeras piscando capturaram a cena de todos os ângulos. Assim que saíram, Júlia o encarou. Você se aproveitou demais disso. Gabriel permaneceu calmo. Você se saiu bem. Seu sorriso pareceu mais natural do que eu esperava. Então você está dizendo que eu geralmente sorrio falsamente? Ele não respondeu, apenas deu a curva mais tênue dos lábios. Esse silêncio deixou Júlia ao mesmo tempo irritada e estranhamente aquecida. Mesmo com a performance indo bem, Júlia não esqueceu seu verdadeiro objetivo. Sempre que Gabriel estava ocupado com parceiros de negócios, ela se afastava discretamente para perto de outras mesas, ouvindo conversas dispersas. Em uma noite, perto do buffet, ela ouviu 2 empresários de meia-idade sussurrando sobre fundos fluindo por uma subsidiária nas Ilhas Cayman. A palavra-chave instantaneamente acionou seus instintos de jornalista. Júlia rapidamente memorizou o nome da empresa e os números vagos que eles mencionaram. Quando ela voltou à mesa, Gabriel franziu a testa. Onde você desapareceu? Pegando mais sobremesa. Júlia segurou um prato com uma pequena mousse, seu sorriso cheio de inocência. Ele a estudou por um momento.
como se estivesse tentando ler algo por trás de seus olhos castanhos brilhantes. Finalmente, ele balançou a cabeça levemente. Não me faça procurá-la na multidão. Uma namorada de verdade não some no meio do caminho. Uma de mentira, sim. Júlia sorriu, embora por dentro estivesse em alerta máximo. Ele é mais esperto do que eu pensava. Preciso ter cuidado. No final da noite, enquanto passavam pela galeria, Gabriel parou em frente a uma pintura de paisagem azul escura. Sua voz caiu inesperadamente. Minha mãe costumava amar a cor azul. Ela dizia que a lembrava do mar em casa. Júlia piscou, surpresa. Esta era a primeira vez que ele compartilhava algo pessoal. Ela olhou de lado e notou que seu olhar não estava frio agora, mas tingido de memória. Eu não pensei que você falaria sobre família, ela disse suavemente. Eu não pensei que contaria a alguém neste evento, ele respondeu, sua voz baixa e quente. Naquele momento, Júlia percebeu que por baixo de sua fachada gelada, Gabriel também era um homem que guardava cantos escondidos e anseios. Na volta para casa, o silêncio preencheu o carro. Júlia se recostou, seus olhos vagando para o convite ainda guardado em sua bolsa. Esses eventos estavam abrindo portas para o mundo que ela precisava acessar. Fundos em Cayman. Ela repetiu para si mesma. Preciso rastrear essa pista. Mas e se Gabriel estiver envolvido? Ela se virou para olhá-lo. Ele estava olhando pela janela, calmo e ilegível. Sem ser convidada, ela se lembrou de suas mãos firmes salvando-a de cair. O olhar em seus olhos quando ele mencionou a mãe. Uma parte dela queria acreditar que ele era inocente, mas sua profissão e seus instintos sussurravam. Ninguém no mundo financeiro é completamente limpo. O que foi? Gabriel se virou de repente, pegando seu olhar. Júlia rapidamente sorriu, mascarando seus pensamentos. Nada, apenas me perguntando o que devo usar amanhã para combinar com este papel de namorada. Ele assentiu, a curva mais tênue tocando seus lábios. Use o que te deixar confortável. O resto eu resolvo. Júlia sorriu de volta, embora seu coração estivesse agitado. Isso ainda era uma peça, mas se um dia parasse de ser de mentira, e então? Júlia pensou que este relacionamento de mentira só se estenderia a festas luxuosas onde eles davam as mãos apenas para afastar olhares curiosos. Mas na noite de sábado, Gabriel provou que ela estava completamente errada. O familiar Bentley parou em frente a seu apartamento, o motorista saindo para abrir a porta. Gabriel apareceu vestido com um terno mais simples do que o usual, mas ainda irradiando aquela aura inconfundível. E para onde você está me arrastando desta vez? Outro gala de smoking? Júlia perguntou enquanto deslizava para dentro do carro, meio séria, meio brincando. Não, ele respondeu brevemente. Hoje a noite é diferente. Menos vinho, mais música. 15 minutos depois, eles pararam em um antigo teatro no centro de São Paulo. A marquise iluminada anunciava Concerto Sinfônico Especial, Beethoven e Rachmaninoff. Júlia piscou, surpresa. Você está me levando para a música clássica? Gabriel deu de ombros, sua voz firme. Minha namorada de mentira também precisa de um toque de realidade. Caso contrário, a plateia perceberá o roteiro. Ela riu suavemente e o seguiu para dentro. O teatro brilhava em tons dourados, seu teto alto pintado com murais, fileiras de assentos de veludo vermelho se estendendo sob os lustres. Quando as luzes diminuíram, a orquestra começou suas primeiras notas. Júlia sentou-se ao lado de Gabriel, os ombros se tocando no espaço estreito, e sentiu uma ponta de constrangimento. A música cresceu, às vezes suave como um sussurro, às vezes surgindo como uma tempestade. Na luz fraca, ela o observou. Gabriel estava sentado ereto,
seu rosto severo de sempre suavizado, seu olhar distante, como se estivesse fixo em algum lugar além do presente. Entre os movimentos, ele falou, sua voz profunda se misturando com a ressonância do violoncelo. Quando eu era pequeno, minha mãe costumava tocar peças como estas à noite. Ela dizia, Gabriel, você pode ser o que quiser, mas sempre se lembre de ouvir. Júlia inclinou a cabeça. Era a primeira vez que ele mencionava a mãe. Ela morreu quando eu tinha 10 anos. Ele continuou, ainda olhando para o palco. Meu pai era diferente. Para ele, o silêncio importava mais do que a música. Ele acreditava que o filho de um Mendes tinha que ser forte, impecável, sem erros. Júlia prendeu a respiração, sentindo um peso em suas palavras que nunca havia sido revelado antes. Impecável? Parece sufocante, ela sussurrou. Ele se virou para ela, olhos cinzas brilhando na luz suave. Era, mas sem a perfeição, eu nunca estaria onde estou hoje. Meu pai não me deixou outra escolha. Júlia engoliu em seco, resistindo ao impulso de estender a mão e tocá-lo. Em vez disso, ela ofereceu um sorriso gentil. Talvez ele tenha esquecido que, às vezes, a imperfeição é o que torna alguém verdadeiramente inesquecível. Um momento de silêncio se passou. Então os lábios de Gabriel se curvaram levemente. Talvez. Após o concerto, eles pararam em um pequeno café no bairro de Jardins. Diferente dos lugares sofisticados que ele costumava frequentar, este era simples. Mesas de madeira, luzes douradas e quentes, e o rico aroma de café torrado. Nunca pensei que veria Gabriel Mendes sentado em um café como um homem comum. Júlia provocou. Não conte a ninguém. Ele levantou seu cappuccino dando um gole. Eu perderia minha imagem de CEO frio. Ela riu, surpresa ao descobrir que ele realmente sabia como brincar. Eles conversaram por um tempo, sobre música, sobre viagens de negócios distantes. E lentamente, Júlia percebeu que por trás da fachada gelada e dos números secos, Gabriel tinha um coração que podia ser tocado. Por um momento fugaz, ela quase perdeu de vista sua missão. Quase. Enquanto Gabriel saía para atender uma ligação, Júlia pegou rapidamente o celular e rolou pelas fotos que havia tirado no concerto. Envelopes de doação e placas de nomes de patrocinadores. Alguns nomes batiam com a lista que ela estava investigando sobre aqueles fundos sombrios em Cayman. Ela o salvou, o pulso acelerando de excitação. Isso é progresso. Quanto mais fundo eu for no mundo de Gabriel, mais perto eu chego da verdade. Quando ele retornou, ela escondeu o celular, fingindo mexer seu café. Algo de errado? Ele perguntou, uma faísca de suspeita em seus olhos. Não, apenas... Ela deu de ombros levemente, pensando. Talvez eu devesse usar saltos mais baixos amanhã para você parar de me provocar. Os lábios de Gabriel se curvaram naquele meio sorriso familiar. Então eu apenas segurarei sua mão mais forte para que seus sapatos não tenham a chance de traí-la novamente. As palavras a pegaram desprevenida. Então ela caiu na gargalhada, escondendo seu súbito embaraço. Naquela noite, de volta a seu pequeno apartamento, Júlia sentou-se em frente a seu laptop, abrindo suas anotações. Nomes e figuras começavam a traçar um quadro nebuloso. Seus dedos tocaram os lábios, ainda formigando com a lembrança da história dele sobre a mãe. Seu coração e sua mente estavam prestes a entrar em batalha. De um lado, um homem poderoso com rachaduras de calor inesperado. Do outro, seu dever como jornalista de perseguir a verdade, mesmo que isso despedaçasse seu próprio coração. Júlia sussurrou para si mesma. Apenas finja, Parker, não se esqueça. Mas no fundo, ela sabia que essa atuação já estava começando a parecer muito mais real do que ela jamais imaginou.
Júlia nunca pensou que sentiria o confronto de dois mundos tão claramente. De dia, ela era uma jornalista financeira, enterrada em fluxos de dados e planilhas secas. À noite, ela se tornava a namorada de mentira de um CEO frio, varrida para noites de romance, segurar de mãos inesperado e, às vezes, olhares fortes o suficiente para mantê-la acordada até de manhã. Fique parada, Parker. Gabriel inclinou a cabeça, ajustando a alça do seu colar em seu ombro. Você age como meu estilista, Júlia murmurou, as bochechas esquentando. Não um estilista, ele disse suavemente. Apenas um homem que aprecia a beleza. Júlia olhou para cima, quase rindo. Este CEO realmente tinha um jeito de deixá-la ao mesmo tempo irritada e perturbada. Naquela noite, eles compareceram a uma pequena reunião que não estava muito cheia. Gabriel e Júlia trabalharam como um par perfeitamente sincronizado. Ele a lembrava de não deixar sua taça de vinho vazia por muito tempo, enquanto ela o puxava para conversas mais leves para fugir do papo de negócios entediante. Em meio a olhares curiosos, Gabriel se inclinou e sussurrou. Você está se saindo melhor do que eu esperava. Sério? Então eu vou aumentar minha taxa, Júlia respondeu, os olhos brilhando. Ele riu suavemente. Um som raro, como gelo rachando no inverno. Júlia se sentiu tonta. Droga, por que meu coração acelera só porque ele ri? Alguns dias depois, Gabriel inesperadamente a levou para a propriedade de sua família, no interior de São Paulo. Era como um pequeno palácio nos subúrbios, paredes brancas antigas, um jardim de rosas florido, um lago refletindo o céu. Por que me trouxe aqui? Testando se eu tenho medo de castelos assombrados? Júlia brincou, meio séria. Para conhecer a pessoa em quem mais confio. Júlia congelou. A pessoa em quem Gabriel confiava. Momentos depois, uma jovem com cabelos castanhos suaves e olhos brilhantes apareceu. Gabriel a apresentou gentilmente. Esta é Isadora, minha irmã. Isadora sorriu calorosamente. Então você é Júlia. Finalmente conheci a namorada secreta do meu irmão. Júlia corou, quase soltando, de mentira. Mas a mão de Gabriel a pressionou levemente em aviso. Isso mesmo, ele disse, a voz mais suave que o normal. Júlia é alguém especial. O coração dela tropeçou. Ele estava falando sério, ou apenas atuando para a irmã. O jantar foi inesperadamente aconchegante. Isadora compartilhou histórias de infância que fizeram Júlia rir. E Gabriel participou, provocando a irmã, e ocasionalmente ela também. Quando Isadora saiu para pegar a sobremesa, Júlia sussurrou. Você está me fazendo sentir como uma namorada de verdade. O olhar de Gabriel se aprofundou. Talvez porque eu queira assim. A respiração de Júlia ficou presa. Ela pegou a taça para esconder a vermelhidão em suas bochechas. Naquela noite, de volta a seu apartamento, Júlia se revirou na cama. Toda vez que ela fechava os olhos, a imagem de Gabriel voltava. Com um terno simples, sorrindo levemente para ela. Ela se sentou, abriu o laptop e se forçou a focar no trabalho. Mas em vez de números, sua mente repassava as palavras dele. Talvez porque eu queira assim. Ela bagunçou o cabelo. Deus, Parker, o que você está fazendo? Na manhã seguinte, se esgueirando em um arquivo de dados ao qual tinha acesso como jornalista, Júlia tropeçou em algo que nunca esperou. Um relatório de transferência de dinheiro com o carimbo da BLC Holdings. Enormes somas de dinheiro foram canalizadas de fundos obscuros para contas subsidiárias na Europa e, no final, uma assinatura familiar. Gabriel Mendes. Júlia congelou.
Suas mãos tremeram enquanto ela dava zoom. Sim, era a caligrafia dele. Traços ousados e precisos. De jeito nenhum, ela sussurrou. Seu coração se torceu. Se isso fosse real, então o homem que acabara de apresentá-la à irmã estava diretamente ligado à lavagem de dinheiro. Mas e se foi forjado? E se alguém estiver explorando o nome dele? Sua cabeça girou. O que eu devo fazer? Naquela tarde, Gabriel ligou. Estou livre. Quer dar uma caminhada? Júlia quase recusou, mas a voz dele estava mais leve que o normal, sincera, quase como um convite. Ela concordou. Eles passearam ao longo da margem do rio Tietê, o pôr do sol dourado se espalhando sobre a água. Gabriel de repente parou e lhe entregou uma pequena caixa. Um presente? Júlia ergueu uma sobrancelha. Vem com um dispositivo de rastreamento? Ele riu. Apenas uma caneta. Achei que uma jornalista como você a apreciaria. Ela a abriu. De fato, uma linda caneta tinteiro, com o nome dela gravado na lateral. Júlia a segurou firme, seu coração ao mesmo tempo aquecido e dolorido. Ele confiava nela enquanto ela escondia o maior segredo dele. Ela forçou uma risada para esconder seus sentimentos. Sabe, este presente parece uma pressão, quase como se você estivesse me contratando para um namoro de longo prazo. Gabriel inclinou a cabeça, sua voz baixa. E se for exatamente isso que eu quero? Júlia ficou em silêncio. Por dentro, a guerra se reacendeu. Justiça ou amor? Naquela noite, ela não conseguiu dormir. A caneta estava em sua mesa, brilhando sob a luz da lâmpada. A tela de seu laptop ainda exibia o relatório de transferência. De um lado, um pequeno presente cheio de calor. Do outro, evidências que poderiam destruir Gabriel. Ela sussurrou, meio rindo, meio engasgada. Parabéns, Parker. Você oficialmente se tornou a heroína de uma tragédia que você mesma escreveu. No quarto silencioso, apenas o relógio ticava firmemente, enquanto seu coração corria em caos. As noites sem dormir de Júlia apenas começaram. Durante uma semana inteira, Júlia se sentiu como se estivesse andando em uma corda bamba, a um sopro forte de despencar. Todas as manhãs na redação, seu editor a chamava para seu escritório. Júlia, você já tem a assinatura escaneada. O que está esperando? Ainda não foi totalmente verificada, senhor. Júlia engoliu em seco, incapaz de encará-lo. Seu editor bateu uma mão na mesa. Ouça, isso não pode esperar. Outras redações estão farejando. Se você não entregar em 2 dias, eu passo para o Roberto. Ele pode transformar Gabriel Mendes no Lobo de Wall Street em 500 palavras. É isso que você quer? Júlia congelou. Roberto era infame, afiado, impiedoso. Se ele escrevesse, Gabriel seria dilacerado sem misericórdia. O coração dela gritou. Não. Ninguém mais pode escrever sobre ele assim. Mas sua razão sussurrou. Isso é jornalismo. A justiça não espera. Júlia se forçou a concordar. Tudo bem, eu vou escrever, mas preciso de um tempo para lapidar. Os olhos de seu editor a cortaram como raios-x. 1 semana, não mais, ou você perde a história e talvez seu cargo. Júlia saiu, suas pernas pesadas. Ela queria gritar, mas tudo o que podia fazer era suspirar até que seus pulmões doessem. Naquela noite, em seu apartamento, a tela do laptop brilhava, uma página em branco piscando para ela. 1 hora se passou e nenhuma palavra foi digitada. Ela pressionou uma mão contra o peito. Parker, o que você está fazendo? Sua consciência profissional a mandava escrever, mas seu coração se recusava. Gabriel não parecia o homem ganancioso e impiedoso ligado à lavagem de dinheiro, e ainda assim, aquela assinatura. Júlia enterrou as mãos no cabelo, soltando uma risada amarga. Justiça e amor. Parabéns.
Escolhi 2 inimigos eternos. Ela abriu o armário, seus olhos caindo na caixa da caneta que Gabriel havia lhe dado. O pequeno presente apertou seu peito. Se ele fosse inocente, um artigo falso poderia destruí-lo. Se ele fosse culpado, este amor seria sua maior vergonha. No dia seguinte, sussurros circularam na redação. Dizem que a Júlia está sentada em uma bomba sobre o Mendes. Ela vai mesmo publicar? É melhor não deixar o Roberto pegar. Se ele escrever, o Mendes está acabado. Júlia apertou os lábios. Uma decisão se acendeu dentro dela. Ela não podia deixar Roberto pegar. Se alguém fosse escrever, tinha que ser ela. Pelo menos assim, ela poderia ganhar tempo. Marchando para o escritório de seu editor, sua voz estava firme. Eu vou escrever. O artigo virá de mim. O rosto de seu editor se encheu de satisfação. Bom, 1 semana, sem atrasos. Júlia saiu, o coração batendo forte. Ela acabara de assinar sua própria sentença, mas pelo menos isso lhe dava tempo e a chance de confrontar Gabriel. Naquela noite, Júlia sentou-se em sua cama, com o telefone na mão, o polegar pairando sobre o nome de Gabriel Mendes. Ela digitou: precisamos conversar sobre sua empresa. E depois apagou. Digitou novamente: tenho algo importante para te contar. Apagou. Deus, eu pareço uma adolescente de 17 anos com medo de confessar uma paixão, não uma jornalista prestes a lançar uma investigação explosiva. Ela murmurou com uma risada autodepreciativa. Finalmente ela respirou fundo e escreveu simplesmente: precisamos nos encontrar, em particular. Menos de 1 minuto depois, Gabriel respondeu: amanhã à noite, no meu escritório. Júlia segurou o telefone, o peito ao mesmo tempo afundando e correndo. Amanhã, tudo explodiria. Naquela noite, o sono nunca veio. Ela se revirou, sua mente uma tempestade. Em um momento, ela via Gabriel perto da janela, seus olhos gentis olhando para fora enquanto ele falava da mãe. No próximo, o relatório de transferência com sua assinatura decisiva. Ela enterrou o rosto no travesseiro e gemeu. Por que ninguém inventou pílulas para dormir especificamente para jornalistas que se apaixonam por seus alvos de investigação? O quarto estava em silêncio, exceto pelo tic-tac do relógio. Júlia sabia de uma coisa com certeza. Amanhã ela teria que fazer uma escolha, e essa escolha poderia despedaçar tanto seu coração quanto sua carreira. Naquela manhã, o sol brilhante do lado de fora de sua janela não significava nada para ela. Júlia acabara de tomar um gole amargo de café quando seu telefone vibrou. Uma mensagem iluminou a tela. Desça, estou esperando. Ela olhou para as palavras, seu estômago afundando. Antes que ela pudesse reagir, uma batida soou na porta. Ela não precisou adivinhar quem era. Gabriel Mendes. A porta se abriu. Ele estava lá, alto e imponente, preenchendo a moldura. Seu rosto estava esculpido em gelo, seus olhos cinzentos desprovidos do calor que eles tinham nas noites passadas. Júlia nunca o tinha visto assim, como uma tempestade contida apenas por pura força de vontade. Gabriel, ela gaguejou. Não diga meu nome como se tivesse o direito. Sua voz era baixa e áspera, cada palavra cortando como uma lâmina. Você se aproximou de mim apenas para sua história, não foi? Júlia congelou. Cada palavra perfurou seu peito. Eu confiei em você, Júlia. Eu te contei sobre minha mãe, sobre meus planos para o futuro. Eu até te levei para casa para conhecer Isadora. E você... Sua voz se quebrou em uma ponta dura. Você é uma jornalista investigativa fuçando na minha empresa.
Júlia respirou fundo, as mãos tremendo. Sim, eu me aproximei de você por essa razão. Eu sou uma repórter. Eu encontrei irregularidades em sua empresa e eu... E você acha que eu sou o mentor? Que estou lavando dinheiro? Apenas um CEO ganancioso e sem coração? A voz de Gabriel ressoou, afiada de raiva. Júlia mordeu o lábio, as lágrimas queimando seus olhos, mas ela as conteve. Eu não sei. Eu tenho evidências, Gabriel. Evidências com sua assinatura. Eu não posso fingir que elas não existem. Mas o quê? Ele latiu. A voz dela falhou, as palavras a machucando tanto quanto a ele. Mas eu não posso fingir que não tenho sentimentos por você também. Estou dividida entre a justiça e meu coração. Eu não quero acreditar que você é culpado, mas minha consciência não me deixa fechar os olhos. O silêncio invadiu o quarto. Apenas o batimento cardíaco frenético de Júlia preenchia o vazio. Gabriel a encarou, dor e fúria em guerra em seus olhos. Então todos os sorrisos, o segurar de mãos, aquele beijo, tudo fazia parte do seu plano. Júlia balançou a cabeça violentamente. Não, talvez tenha começado assim, mas depois eu realmente senti algo. Você tem que acreditar em mim. Acreditar? A risada de Gabriel foi afiada, fria o suficiente para fazê-la tremer. Você me transformou em uma piada. Eu, que não confiava em ninguém, acabei caindo na armadilha de uma repórter. Gabriel, por favor, apenas me ouça. Ele se virou, sua voz rouca. Acabou, Júlia. Eu não quero te ver de novo. A porta se fechou com um clique arrepiante. Júlia desabou em uma cadeira, cobrindo o rosto trêmulo com as mãos. Tudo parecia ter se despedaçado. Por um momento fugaz, ela quis jogar tudo fora. Seu emprego, a história, as evidências, apenas para mantê-lo. Mas, no fundo, outra voz se levantou. Se ele é culpado, você não pode desviar o olhar. Se ele é inocente, a justiça limpará seu nome. Júlia exalou, uma risada amarga escapando. Parabéns, Parker. Você conseguiu perder tanto o amor quanto o trabalho em uma única manhã. O resto do dia, ela flutuou como um fantasma pela redação. Colegas sussurravam, seu editor a pressionava. A tela de seu laptop brilhava em branco, o cursor piscando como uma zombaria. Ela digitou algumas palavras, depois as apagou. Lágrimas escorreram, embaçando a tela. Naquela noite, ela sentou-se perto da janela, olhando para a cidade iluminada. Em algum lugar lá fora, Gabriel certamente estava em seu escritório na torre de vidro. Mas agora, uma parede se erguia entre eles, inquebrável. Sua voz tremeu enquanto ela sussurrava para a noite. Eu não sei mais em que acreditar, Gabriel. Eu só sei que nunca tive a intenção de te machucar. Nos dias após o artigo de Roberto, Júlia se sentiu como se tivesse sido lançada à deriva em um pequeno barco pego em uma tempestade. O grupo Mendes estava cambaleando, suas ações despencando incontrolavelmente. A mídia se deleitava com o caos, o público devorava o escândalo e Gabriel havia desaparecido de sua vista. Júlia se retirou da investigação oficial, mas não conseguia ficar parada. Todas as noites, ela se enterrava em seu laptop, abrindo e reabrindo arquivos. Se eu pudesse apenas encontrar a verdade, eu poderia salvar Gabriel e meu próprio coração. Em uma noite, sentada em um café quase vazio, sua caixa de entrada se acendeu. Um e-mail anônimo, sem assunto, sem assinatura, apenas uma breve linha e um arquivo anexado. O verdadeiro culpado por trás disso é Ricardo Santos. Seja cuidadosa. O pulso de Júlia disparou. Ela abriu o arquivo. Registros internos, contratos escaneados, comprovantes de transferência, todos com a assinatura de Ricardo Santos, o vice-presidente da empresa,
o mesmo homem em quem Gabriel confiava completamente. Júlia se jogou na cadeira, sua mente em tumulto. Então Gabriel não tinha assinado, ele era inocente, mas como ela poderia provar isso ao mundo? Na noite seguinte, saindo da redação depois da meia-noite, Júlia percebeu que estava sendo seguida. Passos pesados ecoaram atrás dela, uma sombra ameaçadora se estendendo sob as luzes da rua. 2 homens saíram, bloqueando seu caminho. Seus rostos eram duros, impiedosos. Um deles sorriu. O Sr. Ricardo disse que é hora de você parar de fuçar. Você não quer desaparecer, quer? O aperto de Júlia em sua bolsa se apertou, seu coração batendo forte. Ela forçou um sorriso trêmulo. Desculpe, não sou do tipo que aceita ameaças de bom grado. Mas um homem levantou a mão, metal brilhando no escuro. Júlia recuou, sua garganta seca. Naquele exato momento, um motor rugiu. Um carro familiar parou bruscamente na calçada, a porta voando. Gabriel saiu, alto, de ombros largos, seu terno preto em contraste com a luz da rua. Seus olhos cinzentos ardiam, frios o suficiente para fazer os homens vacilarem. Toquem nela, ele disse, a voz grave e baixa. Ele não precisou gritar. O peso por trás de suas palavras sozinho os fez tremer. A tensão se estendeu, afiada como vidro. Então os homens xingaram, recuando rapidamente para as sombras da noite. Júlia desabou contra a parede, ofegando. Ela olhou para cima e viu Gabriel parado na sua frente, seus olhos tão frios quanto gelo. Como você soube que eu estava aqui? Ela perguntou, a voz trêmula. Eu tenho o hábito de não abandonar alguém que uma vez esteve ao meu lado. Seu tom era duro, despojado de qualquer gentileza. Júlia cerrou os punhos. Ela queria gritar que ele era inocente, que ela tinha provas de que Ricardo era o verdadeiro culpado. Mas quando ela abriu a boca, sua garganta travou. Gabriel, eu... Não, ele a interrompeu, os olhos afiados como lâminas. Não me chame como se ainda houvesse algo entre nós. Eu te salvei porque não quero ter sangue nas minhas mãos. É só isso. O peito de Júlia se contraiu dolorosamente. Você não acredita em mim? Acreditar? A risada de Gabriel foi afiada, fria o suficiente para cortá-la. Você se escondeu de mim, me traiu, deixou o mundo me transformar em uma piada. Não espere que eu acredite em mais nada vindo de você. Suas palavras a despedaçaram. Ela queria tirar os documentos de sua bolsa, gritar: eu tenho provas de que você é inocente. Mas seus olhos eram tão gélidos, tão inalcançáveis, que ela não conseguia falar. Ele se virou, caminhando de volta para o carro. Sua figura alta ficou menor, mais distante, até desaparecer na noite. Júlia ficou congelada, lágrimas escorrendo quentes por suas bochechas. Ela sussurrou para si mesma: você não acredita em mim, mas eu vou provar. Eu vou escrever esta matéria. Eu vou fazer o mundo saber que você é inocente, mesmo que você nunca mais queira me ver. Naquela noite, Júlia voltou para seu apartamento, abriu seu laptop e com os dedos trêmulos começou a digitar. Ela sabia que Ricardo não pararia. Ela sabia que estava jogando com sua carreira, até mesmo sua vida, mas também sabia que esta era a única maneira de restaurar a justiça para Gabriel e para seu próprio coração. Do lado de fora de sua janela, a cidade ainda brilhava, mas para Júlia, tudo foi engolido pela escuridão, a escuridão do perigo, da perda e de um amor sendo despedaçado. O artigo de Júlia foi publicado em uma manhã de segunda-feira, quando a cidade ainda estava meio adormecida. A manchete não era chamativa, mas cada palavra atingia como aço. Quem realmente está por trás do escândalo Mendes? A verdade sobre as assinaturas falsificadas.
Júlia expôs em detalhes como os fundos obscuros haviam sido aprovados. Apontou os rastros de assinaturas falsificadas e apresentou evidências de que Ricardo Santos era o verdadeiro mentor. Ela escreveu com toda a precisão de uma jornalista, mas também com o coração de uma mulher que se recusava a deixar que o homem que amava fosse destruído por acusações falsas. No momento em que o artigo foi ao ar, a cidade explodiu. Outras redações o pegaram imediatamente. As ações da Mendes em Filhos pararam de despencar, e Gabriel, antes rotulado como um criminoso, agora era visto sob uma luz diferente, não como o culpado, mas a vítima. Mas Ricardo não ia deixar as coisas passarem em branco. Naquela tarde, enquanto Júlia saía da redação, um carro preto cruzou seu caminho. Tudo aconteceu muito rápido. Um pano embebido em algo forte e químico foi pressionado sobre seu rosto. A escuridão a engoliu. Quando ela voltou a si, Júlia estava amarrada a uma cadeira dentro de um armazém abandonado. Ricardo estava sentado na frente dela, seus olhos frios, sua voz suave, mas venenosa. Senhorita Marques, você me decepcionou, eu te avisei. E ainda assim você foi tão longe. Júlia apertou os lábios, seu coração batendo forte. Você realmente tem tanto medo da verdade? Ricardo sorriu. A verdade só existe enquanto aquele que a possui permanecer vivo. Você vai deletar todos os arquivos originais ou... Ele levantou a mão, uma lâmina captando a luz fraca. Júlia engoliu em seco, mas sua voz, embora trêmula, estava firme. Prefiro morrer a deixar você continuar manchando o nome dos Mendes. Os olhos de Ricardo se estreitaram. Eu odeio teimosas. Enquanto isso, Gabriel havia recebido uma mensagem de uma testemunha que vira Júlia sendo arrastada para um carro. Sem hesitar, ele acelerou, coordenando com a polícia. Seu carro parou bruscamente do lado de fora do armazém. Enquanto os policiais invadiam, Gabriel foi o primeiro a passar pela porta. Júlia! Ricardo se levantou, pressionando a faca em sua garganta. Fique para trás, Mendes. Um movimento e ela morre aqui e agora. O coração de Gabriel quase parou. Naquele instante, cada imagem de Júlia passou por sua mente. Seu sorriso desafiador, seus olhos calorosos, a vez em que ela quase tropeçou em seus saltos. Deixe-a ir, Ricardo. Não se afunde mais na lama. A voz de Gabriel estava rouca, seu olhar ardendo como fogo. Ricardo rosnou, a faca pressionando mais forte. Mas na fração de segundo em que ele hesitou enquanto a polícia se aproximava, Gabriel se lançou para a frente, puxando Júlia para seus braços e afastando-a da lâmina. Um tiro estalou no ar. Ricardo foi derrubado no chão, contido e algemado. Júlia desabou, sangue escorrendo de um corte em seu braço. Gabriel a segurou nos braços, a máscara de gelo que ele sempre usava despedaçada, substituída por um medo cru e aterrorizante. Júlia, não feche os olhos. Você pode me ouvir? Ela forçou as pálpebras a se abrirem, os lábios pálidos. Gabriel, você acredita em mim agora? Ele segurou a mão dela com força, a voz tremendo. Não diga mais nada, eu acredito em você. Por favor, não me deixe. A ambulância chegou. Eles a colocaram na maca, Gabriel subindo ao lado dela, nunca soltando sua mão. Ele abaixou a cabeça, sussurrando como a oração de uma criança perdida. Deus, por favor, não a tire de mim. Eu darei tudo, as ações, a empresa, a reputação. Apenas a deixe viver. Na sala de emergência, Júlia jazia imóvel, as máquinas apitando firmemente. Gabriel sentou-se do lado de fora, seu terno manchado de sangue, cabelo despenteado, olhos cinzentos fixos nas portas fechadas, seu rosto esculpido com dor e medo. A polícia veio com atualizações. Ricardo estava sob custódia, mas Gabriel mal reagiu.
Ele apenas continuou sussurrando a mesma súplica repetidamente. Salve-a. Por favor, salve-a. Eu não temo nada além de perder Júlia. Naquela noite, quando a tempestade finalmente passou, Gabriel percebeu pela primeira vez que a mulher que havia entrado em sua vida com uma única pretensa sussurrada havia se tornado a única verdade que ele nunca poderia perder. O quarto do hospital era branco, tão silencioso que até mesmo o gotejamento do soro podia ser ouvido. Gabriel estava sentado à beira da cama, seus olhos cinzentos, geralmente de aço, agora vermelhos de uma noite sem dormir. Ele nunca se imaginou tremendo em oração, mas nas últimas 24 horas ele havia sussurrado apenas uma súplica repetidamente. Júlia, não me deixe. Não me... Sua mão nunca soltou a dela. Seus pequenos dedos estavam flácidos, sua pele pálida. Ele pressionou os lábios contra eles, murmurando. Me desculpe por duvidar de você. Me desculpe por te deixar sozinha. Apenas acorde e eu juro que nunca mais vou te deixar ir. Um som fraco quebrou o silêncio. A cabeça de Gabriel se ergueu. Os cílios de Júlia tremeram e lentamente se levantaram. Gabriel. Sua voz era rouca, fraca. Ele prendeu a respiração, seu coração explodindo como fogos de artifício. Estou aqui. Estou bem aqui. Júlia piscou, cansada, ao redor do quarto. Eu estou viva? Sim. Você está segura agora. Gabriel abaixou a testa para a mão dela. Pela primeira vez, o homem poderoso parecia frágil, como um menino perdido. Júlia deu um sorriso fraco. Você não precisa se preocupar tanto comigo. Nós não somos. Não diga isso. Ele a interrompeu, sua voz grave tremendo. Eu fui um tolo por não acreditar em você. Mas quando eu te vi deitada lá, eu percebi o quão aterrorizado eu estou de te perder. Lágrimas escorreram por suas bochechas. Houve momentos em que eu escondi coisas de você. Eu te usei para chegar mais perto da verdade, mas depois disso, meu coração traiu minha razão. Eu me apaixonei por você, Gabriel. Ele olhou para cima, seus olhos ardendo, mas cheios de arrependimento. Eu também. Desde a noite em que você quase caiu por causa daqueles saltos traiçoeiros, eu soube que meu coração não era mais meu. Mas eu era muito orgulhoso, muito frio para admitir isso. Júlia soltou uma risada frágil. Você? Fazendo piadas sobre sapatos? Sim, porque você é quem me ensinou a fazer piadas. Gabriel segurou a mão dela mais forte. Chega de fingir, Júlia. Eu quero que isso seja real. Eu quero que o mundo saiba que você é minha. Nos dias que se seguiram, Júlia se recuperou lentamente. Gabriel nunca saiu de seu lado. Lendo relatórios em seu quarto de hospital, até mesmo descascando maçãs desajeitadamente, tão mal que Isadora caiu na gargalhada. Meu irmão segurando uma faca assim? O papai desmaiaria. Isadora brincou. Júlia riu suavemente. Seu coração se aqueceu. Gabriel olhou para ela timidamente e sussurrou. Eu nunca descasquei uma maçã para ninguém antes. Você deveria se sentir especial. Eu me sinto. Os olhos de Júlia brilharam enquanto ela apertava a mão dele. Quando ela finalmente estava forte o suficiente para deixar o hospital, Gabriel realizou uma coletiva de imprensa. Flashes explodiram e repórteres gritavam perguntas. De pé no pódio, ele não era mais o CEO distante e gelado. Sua voz soou com convicção. Eu, Gabriel Mendes, sou inocente dessas acusações. O verdadeiro culpado foi preso, e eu quero agradecer a uma pessoa, a mulher que arriscou tudo para descobrir a verdade. Ele se virou, estendeu a mão para Júlia e a puxou para a luz. O salão explodiu em choque.
O coração dela batia forte, mas Gabriel olhou apenas para ela, seus olhos mais quentes do que nunca. Ele sussurrou apenas para ela: "Chega de fingir." As lágrimas de Júlia brilharam enquanto ela sorria. Chega de fingir. Naquela noite, eles voltaram para a beira do rio Pinheiros, onde uma vez haviam caminhado, mas desta vez não havia distância nem dúvida. De seu bolso, Gabriel tirou uma pequena caixa de veludo. Dentro, um anel simples e cintilante. Não posso prometer uma vida perfeita, porque aprendi que a perfeição não existe, mas prometo ficar ao seu lado, sempre. Você me dá um novo começo com você? Júlia riu em meio às lágrimas, cobrindo a boca. Você realmente sabe como escolher seus momentos. Ainda estou usando uma roupa de hospital. Melhor ainda, prova que estou falando sério, Gabriel disse com um encolher de ombros. Ela assentiu suavemente, lágrimas escorrendo, um sorriso radiante se abrindo em seu rosto. Sim, eu quero. Ele a envolveu em um abraço apertado, beijou a testa dela e sussurrou. Desta vez, sem fingimento. Desta vez, é para sempre. O outono havia chegado, vestindo a cidade em um suave tom dourado sob um céu de um azul impressionante. Naquele dia, a propriedade Mendes não sediou um de seus habituais grandes galas. Não havia milhares de convidados em smokings ou vestidos brilhantes. Em vez disso, o jardim florescia com rosas, fileiras de cadeiras brancas alinhadas cuidadosamente, fitas de cetim amarradas com cuidado e os rostos familiares de apenas alguns. Isadora, amigos próximos e a equipe leal que havia ficado ao lado de Gabriel por anos. Júlia estava parada atrás das portas de vidro que davam para o jardim. Seu vestido de noiva era branco puro, simples, não extravagante, abraçando sua figura o suficiente para fazê-la brilhar sob a luz suave do sol. Ela respirou fundo, sua mão tremendo em torno do buquê que segurava. Isadora riu, colocando uma mão tranquilizadora em seu ombro. Relaxe, meu irmão está lá fora, olhando para você como se estivesse prestes a chorar. Acho que ele está mais nervoso do que você. Júlia riu, o som acalmando seus nervos. Gabriel, nervoso? Acredite em mim, desde que você entrou na vida dele, ele não tem sido a máquina fria que costumava ser. Isadora piscou. A música começou. As portas se abriram. Júlia caminhou lentamente pelo corredor coberto de flores. Cada olhar se voltou para ela, mas ela viu apenas um, Gabriel. Ele estava esperando, vestido com um terno preto simples, impecável em seu corte. Seus olhos cinzentos, geralmente gelados, brilhavam intensamente, transbordando de emoção. Quando Júlia se aproximou, seus lábios se curvaram em um raro sorriso caloroso. A cerimônia começou. A voz do ministro soou, calma e profunda. Estamos aqui reunidos para testemunhar um novo começo. Não uma performance, não uma pretensão, mas o amor verdadeiro. Júlia apertou a mão de Gabriel, seus olhos brilhando com lágrimas. Ele olhou para ela, sua voz rouca mas firme. Uma vez pensei que tinha que ser perfeito, ser frio, para proteger tudo. Mas quando te conheci, percebi que tudo o que precisava era ser eu mesmo. Eu prometo que nunca mais vou te deixar lutar sozinha. Eu prometo que vou acreditar em você, mesmo que o mundo inteiro se vire contra você. Lágrimas escorreram por suas bochechas, mas seu sorriso era radiante. Sua voz vacilou, mas carregava força. Eu vim até você fingindo no começo, mas meu coração me traiu. Eu me apaixonei por você. Eu prometo ficar ao seu lado, na luz ou na escuridão. E eu prometo nunca mais deixar sapatos traiçoeiros
me fazerem tropeçar para que você não precise se preocupar. Risadas suaves ecoaram pela multidão, quebrando o ar solene. E até Gabriel riu. Ele apertou a mão dela, seus olhos brilhando. Então, o ministro sorriu. Você pode beijar a noiva. Gabriel se inclinou, roçando seus lábios nos dela, enquanto aplausos soavam. Vivas se levantavam e o riso de Isadora ecoava acima de todos. Após a cerimônia, não houve uma recepção luxuosa. Em vez disso, Gabriel e Júlia sentaram-se perto do lago do jardim, cercados apenas por luzes amarelas quentes e aqueles que lhes eram mais queridos. Com uma taça de vinho na mão, Júlia inclinou a cabeça para ele. Engraçado, não é? Começamos com uma pretensão sussurrada e agora aqui estamos, verdadeiramente marido e mulher. Gabriel suavemente afastou o cabelo dela, sua voz baixa e firme. Chega de fingir. Isso é para sempre. Júlia sorriu, seu coração transbordando. Descansando a cabeça no ombro dele, ela assistiu aos fogos de artifício explodirem no céu. Seus reflexos cintilavam nos olhos deles, um sinal de que a tempestade havia passado e à frente jazia uma nova jornada, uma jornada de amor verdadeiro. Se você chegou até aqui, parabéns! Você é parte da nossa família Soul Stories. O que você achou da história de Júlia e Gabriel? Deixe seu comentário e nos diga o que você espera que eles façam a seguir. E não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no canal para mais reviravoltas incríveis.